Glória a Deus. Para quem é livre, você está aplaudindo muito fraco. Você pode misturar isso com glória a Deus, com aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Digno de louvor, de honra, de majestade. Aleluia. De pé, como você está, pega a sua Bíblia. Nós estamos na quarta-feira e você que está participando online, eu quero dizer para você que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é cura para os ossos, para a alma, é cura naquilo que nós precisamos. E às vezes nós podemos falar ou pensar que pelo fato de estarmos estudando o livro de Apocalipse, que isso é muito importante para que eu e você conheçamos mais um pouco do que está acontecendo e do que vai acontecer. A Bíblia fala que o pecado do homem foi exatamente por não querer conhecer Deus. Aí está o pecado. Romanos capítulo 1, você vai ver exatamente Paulo falando sobre isso, o apóstolo Paulo. Então eu glorifico a Deus pela igreja, está hoje não só cheia de pessoas, mas cheia da presença de Deus também. Aleluia. Queridos, eu sei o que é isso, eu tenho 40 anos de ministério, vou fazer 41 anos, fui nascido e criado na igreja. O troço ruim é você ir para a igreja onde não tem a presença de Deus. É chato, é monótono. Você fala aquele negócio, não, Francine, fala para quem está para o seu lado, é aquele negócio chato, o ministro de louvor não sabe o que fala, não tem unção, está todo ruim, o pregador também está todo ruim, a igreja está toda ruim também, todo mundo conversando. Já teve igreja, deu ir, o pastor ficar sentado e falar assim, vamos ouvir agora a irmã ali. A irmã falou, não estou preparado não. Tá, não, então vamos ouvir outro. Não, então canta você mesmo. Pois é. E eu falei assim, Senhor, eu não quero ser pastor, mas o dia, se o Senhor me chamar para ser pastor, eu quero pastorear uma igreja adoradora. Aleluia. Não é, irmão? Não é forma, a gente fala assim, ó, como é que deve ser o culto? Deve ser assado, assim, aqui, ali, no meio da rua, na esquina da igreja. Não, não. Jesus encontra com a mulher e fala assim, o importante é que o adorador é quando, não é onde, é quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, então, em Salmos 89, eu quero dar só uma direção aqui para você, como eu tenho feito nessas quartas-feiras, como hoje eu estou recebendo um casal abençoado, não é? Glória a Deus. Eu não sei, até hoje eu tenho uma dificuldade de entender o porquê que a Francine viu no pastor Carlos Ribas. É muita unção, é muita coisa. O pastor Carlos Ribas está melhorzinho agora, mas tinha um cabelo todo ruim, embaraçado. Você era cega, Francine? Salmo 89, Salmos 89, para quem não sabe, é o maior livro da Bíblia, porque Salmos é um livro que, é o único livro da Bíblia que o homem fala com Deus. Por que isso? Porque são músicas, não é? Então aqui você vai ver o desabafo de Asaf, desabafo de Davi, de Moisés. Por exemplo, o Salmo 91 não é Salmo de Davi, Salmo 91 é Salmo de Moisés, e ele vai falar exatamente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele descobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. Aí ele vai dizer exatamente o que está ali no deserto. É um cântico, não é? Então, eu quero trazer juízo para você hoje, o versículo, ou melhor, Salmos 89, 14, ok? Fica mais fácil para você, porque não tem capítulo nem versículo. A gente lê, às vezes fala capítulo e versículo, mas como são músicas, então fica mais fácil para a gente poder ver assim. 89, 14. Veja bem, por que eu pedi para que você abrisse, qual é a minha intenção com você aqui hoje? Eu tive a oportunidade de estudar com alguns rabinos, uns mortos, né, e seus maiores mentores, se você não sabe, seus maiores mentores são mortos. Eu não estou falando aqui do Chico Xavier, estou falando, quer ver, quer que te prove isso? Jeremias, apóstolo Paulo, Davi, Moisés, sim ou não? Mas o Espírito está vivo. Então, eu tive a oportunidade de fazer um curso livre de arqueologia bíblica, e eu sentei com alguns rabinos, e eu gravei muita coisa que eles falaram, e alguns rabinos judeus messiânicos, outros não,
E eu me lembro que, dentro desse contexto aqui, eu me lembrei de uma frase que esse rabino falou o seguinte, pastor Carlos Ribas, se tem uma coisa que Deus se levanta do trono, ele falando, concepção de um rabino, é quando você senta, Deus se levanta do trono quando você senta à mesa para poder fazer negócios. Concepção dele. Eu falei, por quê? Porque ele falou assim, olha, porque é nessa hora que vai se encaixar esse versículo aqui. Um dos pilares do trono de Deus é justiça e juízo. Então, Deus, como é um Deus justo, ele vai ver se na hora da sua negociação, ele vai se levantar e vai ver, deixa eu ver se o meu filho Jairo está negociando, está tentando passar a perna em ninguém. Querido, você pode tentar passar a perna em 1, em 2, em 3, ser um 171, tentar fazer as coisas escondidas, ninguém vai ver, uma hora a conta chega. E não precisa ir longe, não, é só você ver como é que está, o que está acontecendo aí nas redes sociais. Não precisa ir longe, não. Não vou nem falar o X da questão. Não vou nem falar isso. Não é? Só estou falando para você de que é uma direção para você. Então não pense que Deus está com a mão encolhida, não pense que, Senhor, como é que pode agir com injustiça? Deus, será que o Senhor não está vendo? Deus está vendo. Posso falar mais? Aquietai-vos e sabei que Deus é Deus. Deus te trouxe aqui hoje, claro, vamos hoje ouvir o pastor Carlos Ribas falar sobre o capítulo 8 de Apocalipse, de repente vai discorrer mais de alguns outros capítulos, e Deus vai dar para ele algumas revelações, e eu estou ávido para poder ouvir isso, mas deixa eu te dar uma direção como seu pastor, aquieta o seu coração, pare de ficar agoniado, Senhor, Deus já falou, aqui não pense que Deus te trata como retardado, porque Ele não te trata. Se Ele falou, Ele confia e sabe o que Ele está falando, porque fiel é a sua palavra. Queridos, eu tenho o Caio, vamos botar o filho do meio, Joshua, o Caio e Jay. O Caio tem 22 anos. Imagine se eu chegar para ele, Ribas, e falar assim, você não está vendo o sinal vermelho? Não atravessa o sinal vermelho, coloca a mão na tomada, olha, na geladeira está gelado. Você acha que Deus vai ficar fazendo toda hora contigo a mesma coisa? Não, Ele já falou. Sabe o que Ele está falando? Só para poder confirmar hoje, o trono, uma das bases do trono de Deus é justiça. Então, no tempo certo, pode passar céu e terra. Você pode pensar, ninguém está vendo, mas hoje Ele está confirmando, aquieta o seu coração. Se tem uma coisa que você tem que fazer hoje à noite, quando sair daqui, é dormir em paz. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Diga comigo, justiça e juízo são a base do teu trono. Diga, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Amém? Pronto. Essa é a minha palavra pastoral para você. Diga para quem está do seu lado, durma em paz. Diga assim, durma o sono do justo. Amém? Deus falou para alguém aqui já? Feche seus olhos. Pai das luzes, em Ti não há sombra de variação. A Ti a honra, glória, louvor e exaltação para todos sempre. Céus e terra hão de passar, mas a Tua palavra permanece, porque o Senhor é fiel à Sua palavra. Obrigado por esse dia chamado hoje. Não houve e nem haverá um dia como hoje. Muito obrigado, Espírito Santo, pela direção da Tua palavra. Nos alimente com ela, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Você pode dizer amém? Amém. É com muito carinho no coração que eu gostaria de chamar, pelo menos já apresentei, mas vou apresentar agora de forma honrosa o pastor Carlos Ribas.
e a Francine, que são queridos do meu coração. Gostaria que você recebesse esse casal com uma salva de palmas. Na verdade, não são visitantes mais, né, Ribas? Não é visitante mais. Queridos, para quem não sabe, o Ribas tem 75 anos. 76 fez aniversário, parece? Você está vendo que o Enio está querendo pegar. É um careca, não, é um careca. É inveja. Não, queridos. Esses dias eu aprendi com um pastor. Da minha careca, isso aí. Ele senta aqui na frente exatamente para isso, para poder ficar confrontando, entendeu? O irmão. Ele falou comigo assim: pode deixar que é outro careca, ele vai ver comigo hoje. Mas eu aprendi com um querido irmão que ele falava o seguinte: olha, eu chego para alguém, aprendi com o pastor esse final de semana, Jairinho, ele tem 60 anos. Eu chego para a pessoa e falo assim: eu tenho 81. A pessoa, meu Deus. Aí a pessoa fala: está mentindo? Não. A pessoa fala: rapaz, como é que você está bem? Aí ele sai de lá melhor do que falar que tem 60. Então eu aprendi essa, viu? Deus abençoe sua vida. A Delfa é sua casa, que Deus possa estar te usando mais uma vez como instrumento afinado nas mãos dele. Amém. Glória a Deus, amém? Tá bom, obrigado. A graça e a paz, amém? Pode sentar, por favor, fique à vontade, você está em casa. Eu também sou dessa igreja, gente, sou membro da De Alfa, e sempre é uma alegria estar com os irmãos. O pastor Jairo fala sobre a fé da Francine em casar comigo, mas eu já vi muitas fotos dele, quando ele era jovenzinho, não é? Enquanto você estava com o microfone na mão, eu estava quietinho ali intercedendo, mas eu falei, eu vou pegar o microfone. Rapaz, é verdade, o microfone volta para você. Mas é sempre uma alegria estar aqui, ver os irmãos, ver o Márcio, pegou dengue, o que aconteceu que emagreceu? Foi o coração? Rapaz, mas que bom que você está bem, viu? A gente orou muito por você, Márcio, muito feliz de te ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 8, verso 1, a gente vai fazer um estudo exegético, né? Ler e entender, tá bom? O livro de Apocalipse, para a gente estudar escatologia, é muito mais aprofundado do que apenas uma pregação ou qualquer fala, que seja uma palestra, enfim, mas eu quero tentar extrair algumas coisas muito importantes disso. E o pastor Jair, é óbvio que ele pensa como eu nesse sentido. Nós temos que tomar muito cuidado com o desespero acerca das coisas proféticas, das coisas futuras. Tem muita gente hoje que está deixando de viver o presente por uma suposição terrível de um futuro que quem sabe você nem veja. Tem gente que está tão... Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, do ano passado, eu não me lembro se era setembro do ano passado, que alguém, um ex-satanista ou alguém especialista em saber as coisas que a gente não sabe, falou que em outubro de 2023 o calendário satânico dizia que ia acontecer alguma coisa no Brasil. Não aconteceu no mundo, não aconteceu, passou. Já estamos em 2024. Mas ainda tem crente que continua acreditando em um monte de teorias da conspiração. Irmãos, isso é uma cortina de fumaça de Satanás. Satanás coloca, a palavra de Deus diz que só os tolos se assustam com os sinais que vêm nos céus. Satanás coloca tanta conspiração no meio da gente, dos crentes, que nos enfraquece para a realidade do hoje. Nós somos uma igreja do presente, nós precisamos falar de Jesus, nós não podemos ficar dormindo com medo do amanhã, enquanto existem pessoas que estão precisando ouvir da sua boca falar sobre Jesus. Eu atendi uma senhora essa semana, e glorifico a Deus porque eu consegui atendê-la, e ela estava muito preocupada. Pastor Jair, olha isso, que loucura. Ela estava muito preocupada porque uma pastora, enfim, alguém da área da libertação, disse que ela não poderia nem orar na igreja, porque ela não tinha feito 12 desligamentos espirituais na vida dela. Só que ela já era crente batizada da igreja. A cruz não serve para mais nada, irmãos. A partir da hora que você entregou sua vida para Jesus, a cruz é superior a tudo. Teu passado foi jogado no esquecimento, não existe mais, você é nova criatura. Então, sabe o tempo que essa irmã gastou se preocupando com isso, ela perdeu falando de Jesus para as outras pessoas, perdeu sendo testemunho de Jesus na vida do marido dela, que ainda não é crente, perdeu vivendo o melhor de Deus. Então, eu já falo de antemão que o Apocalipse para nós, ele precisa ter alguns entendimentos um pouco mais aprofundados. O primeiro deles é que o Apocalipse ele fala de 3 tempos. Se você for pegar ali do capítulo 1 ao 3, rapidinho, né? Do tempo da agora,
do 4 em diante é do tempo futuro, que nós vamos viver, ou os nossos descendentes, e vai ter um momento do Apocalipse que vai falar das coisas depois da volta de Jesus, que é a eternidade. Quando nós lemos o capítulo 8, nós estamos falando especificamente de um hiato de tempo, tá? Entre o tempo futuro da igreja e o tempo existencial, ou seja, aquilo que vai acontecer na figura da volta de Jesus. Para a gente poder entender melhor, vamos fazer a leitura do texto? Apocalipse capítulo 8, no verso 1. Eu estou lendo na nova Almeida atualizada. Quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro que lhe foi dado, muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar, e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a primeira trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu, e a terça parte das criaturas do mar também, e foi destruída a terça parte das embarcações. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das trombetas, das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Esse texto de Apocalipse, ele é bem significativo, porque ele fala sobre tribulações e situações que a humanidade vai passar. Se a gente for pensar sobre os 7 selos e as 7 trombetas, nós vamos ver que são aberturas de provações ou de testes, de situações que Deus vai fazer a humanidade passar, com representações proféticas. Aqui há esse marco temporal que eu falei logo no início, esse marco temporal que representa a alteração entre o tempo em que a igreja existente passa, que está falando basicamente sobre aquelas igrejas da Ásia, 7 igrejas, o tempo futuro que nós veremos, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e o tempo do fim, que é depois do arrebatamento ou do milênio para a eternidade. Ali no primeiro versículo menciona um silêncio no céu. Esse silêncio ele pode representar um tempo de gravidade, um tempo de expressão, de seriedade do que vai acontecer. Nós sabemos que isso vai acontecer, porque a gravidade dos eventos futuros é real. O problema é que nós estamos tentando normatizar isso, nós estamos tentando não acreditar nas profecias bíblicas. E aí parece um pouco contraditório com o que eu comecei falando, que tem muita gente mais preocupado com o futuro do que com o presente, mas veja, nós não podemos descartar que as profecias bíblicas são reais e que elas vão se cumprir, literalmente, elas vão se cumprir. A questão é que, se é hoje, ou se é daqui 1000 anos, não vai fazer diferença para mim e para você, porque nós vamos passar por isso. Se Deus falar que vai cair um meteoro na Terra e destruir a Terra, e falar para alguém lá no outro lado do planeta, esse alguém souber e eu não,
Isso não muda a realidade dos fatos. Esse meteoro vai cair, vai destruir a terra, tanto ele quanto eu morreremos, e os salvos serão salvos. É isso que acontece. O problema é que nós temos uma curiosidade. Eu não sei você, mas eu acho que o crente é o povo mais curioso da terra, e talvez o mais fuxiqueiro, não sei. Mas o mais curioso, certeza. Porque o crente não pode ouvir uma história que ele passa para todo mundo e multiplica. Eu lembro da época que alguém me mandou um vídeo da época do Orkut. Alguém é da época do Orkut? Orkut? Meu, quanta gente velha nessa igreja de Jesus, misericórdia. Orkut, levanta a mão, quem sabe o que é Orkut, para eu ver. Nossa. Me mandaram um áudio no Orkut. Você ouviu esse áudio, com certeza. Que alguém gravou as vozes do inferno. Quem lembra desse áudio? Quem lembra do áudio das vozes do inferno? Um pesquisador fez um furo na crosta terrestre e Quem lembra desse? Quem lembra? Estão começando a lembrar? E jogou o microfone lá e gravou o áudio das almas que estão no inferno. E o áudio era tipo a tua televisão na época da antena parabólica, quando não pegava um canal. Aquele negócio que você não sabe quem está falando, se é o da Atena, se era o Gil Gomes. Eu juro que na época eu pensei que o Gil Gomes estava no inferno, mas ele estava vivo ainda. Aí os pastores começaram a me mandar naquela época. Era a época do meu primeiro livro, que estava bem conhecido, e aí eu era o cara da batalha espiritual. E eu comecei só a questionar os pastores. Eu falei: você tem microfone com fio na sua igreja? E eles falavam: sim. E se você tiver um microfone com um cabo de 10 metros, dá interferência? Falou: dá. Pois é, para você furar 14 quilômetros da parte mais fina da crosta terrestre, se você conseguir, ninguém consegue. O Brasil depois descobriu o pré-sal, não conseguiu perfurar tudo isso. Se você conseguir perfurar 14 quilômetros, jogar um cabo de 14 quilômetros, que não dê interferência, que não derreta no magma pastoso, que tem no centro da terra, mesmo que o inferno fosse um lugar geográfico, que não é, ainda assim você não conseguiria gravar as vozes das almas que estão no inferno, porque voz só existe no ar, porque é fruto do aparelho fonador, alma, espírito, seja lá quem for no mundo espiritual, não tem voz. E aí os pastores começaram a pensar: pô, é verdade. Só que você vê, antes deles raciocinarem, racionalizarem, pensarem, já tinham espalhado isso para milhares de pessoas. O crente, além de curioso, gosta de espalhar uma fake news. Se o crente passa por isso, é óbvio que vai ter umas fake news espirituais aí. Vamos melhorar? Fake news proféticas, fake news apocalípticas, não é? Quem não ouviu que o Elon Musk é o anticristo? Alguém falou que era o presidente da França que era o anticristo. Me perguntaram, todo mundo, todo dia eu recebo e-mail, todo dia eu recebo mensagem: fulano de tal é o anticristo. Sabe, por que vocês estão tão vidrados no anticristo, irmãos? Cola em Cristo. Cola em Jesus. Não importa quem vai ser o anticristo. Se você colou no Cristo, o anticristo não tem poder sobre você. Pode ser quem for. O Elon Musk, eu não sei se ele é o anticristo, porque ele quer povoar Marte. E se todos os episódios apocalípticos vão acontecer na Terra, como nós lemos no capítulo 8, se ele fosse o anticristo, ele ia querer ficar aqui. E não ia querer povoar Marte. Então já não faz sentido para mim. O verso 2 começa, ou os subsequentes, começam a falar sobre as 7 trombetas, que representam os juízos divinos de Deus, obviamente, sobre a terra, e as suas consequências. E cada uma dessas trombetas traz uma calamidade diferente, como pragas, desastres naturais e punições. E aí nós vamos ter que entender que a visão profética, ela subentende um período que para nós, nos dias de hoje, ele é anacrônico. Então ele nos faz correr o risco de normatizar as coisas acerca de um cumprimento profético. Vou dar um exemplo para você. Daniel, no capítulo 8, ele teve uma visão de um bode com um chifre só na cabeça, voando muito rápido, sem tocar o solo, e indo contra um carneiro, que tinha 2 grandes e altos chifres, e derrubando os 2 chifres do carneiro. E quem lá na época de Daniel ouviu ele falando isso, disse: balela, bodes não voam. Quem leu isso antes de 2001, disse: não, loucura dele. Mas quem viu aviões voando baixo e batendo em 2 torres gêmeas e derrubando 2 torres gêmeas, disse: uau, Daniel disse isso no capítulo 8.
Veja o que diz em Daniel 8:5. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto do lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. Não parece o ataque às Torres Gêmeas? Mas parecia loucura quando ele falou isso. Daniel não sabia o que era um avião, não tinha como ele falar que era um avião. Daniel não sabia o que era um prédio, o que ele mais conhecia perto de prédio eram os zigurates da época. Então ele escrevia o que era próprio ao seu tempo, e para nós que estamos num tempo muito futuro em relação a ele, a nossa percepção ela é anacrônica, nós estamos fora do tempo, e nós acabamos errando. Mas quando a palavra de Deus diz que existiriam pragas, aí a gente olha para a Covid e fala, mas a Covid é fácil explicar, porque antigamente não tinha grandes pandemias mundiais, porque não havia aviação comercial. Então tinha uma praga pior que a Covid, como foi a peste negra na Europa, só morreram pessoas naquela localidade, porque as pessoas não saíam do lugar. O ebola não virou pandemia mundial, porque o ebola é tão incapacitante, que ou a pessoa morre, ou a pessoa não sai de uma tenda. E como as pessoas na África não têm o hábito de viajar o mundo todo, não espalhou o ebola para todo mundo. Mas o Covid foi na China, é um vírus de fácil adaptação. A pessoa pegou na China no dia seguinte estava nos Estados Unidos, no outro dia estava na França, no outro dia estava no Brasil. Então foi muito fácil espalhar isso pelo mundo todo. É óbvio, é claro que não tem a ver com a Bíblia, mas eu te pergunto, quando foi escrito sobre calamidades mundiais, eles sabiam que existiria avião? Eles sabiam que existiria aviação comercial? Eles sabiam que teria programa de milhas, que hoje em dia qualquer um com milhas de cartão, com milhas de empresa aérea, compra passagem, vai para qualquer lugar a hora que quer? Não sabia. Então a nossa percepção do Apocalipse hoje é uma percepção de erro anacrônico, porque nós estamos olhando com os olhos de 2024, mas o escritor sagrado escreveu isso muito tempo atrás, falando do que estava acontecendo nos dias de hoje. A Bíblia se cumpre infalivelmente, querendo você ou não, infalivelmente. E aí a primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, causando destruição na terra e no mar, que é um símbolo de juízo e de punição. O que será que vai ser isso? A gente não sabe. A gente não viu granizo, que é a chuva de pedra, misturado com fogo e misturado com sangue. O que será que ele viu? Algo que... não é? Talvez não seja sangue, seja algo vermelho. Veja, Daniel viu um avião, mas ele disse que era um bode. Daniel viu gafanhotos, cujas asas tinham som de cachoeiras. O que vocês acham que ele viu? Helicópteros de guerra. Se nós formos olhar João falando no capítulo 9, João fala um pouquinho sobre... Vamos pular para o capítulo 9, só para... não é? No capítulo 9, João faz no verso 7, ele diz assim: os aspectos dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a batalha, na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam, era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para uma batalha. Já parou para pensar que o barulho de carros puxados por cavalos numa batalha, mesmo que você tenha assistido no cinema, é um barulho de carros de guerra, ou seja, parece o barulho de hélices de helicópteros? Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Ele está falando de helicóptero. Ele não está falando de gafanhoto, ele não está falando de nada disso. É porque ele não tinha o conhecimento do que era um helicóptero, então ele fala daquilo que lhe é próprio. É como se um índio que não está, de um povo não alcançado, quando ele vê um avião passando, se você perguntar para ele o que ele viu, ele não vai dizer que é um avião, ele vai dizer que viu um pássaro reluzente, com um rastro de fogo, com um grito que parece um barulho de uma cachoeira. É isso que o índio vai falar. Quem entende o que eu estou dizendo? Então as visões da Bíblia, elas precisam ser compreendidas por nós, porque elas foram escritas por um homem do seu tempo, para o nosso tempo. Aí tem gente que fala: pastor, mas Deus não é onisciente e presciente, por que Deus não fez o escritor sagrado escrever lá que era um avião, que era um helicóptero? É sério, irmão, que você pensa isso?
Porque talvez existam ainda profecias que vão se cumprir daqui 200 anos, de coisas tecnológicas que nós não sabemos que vão existir. Aí você vai lá na Bíblia e você lê, raio laser? Sabre de luz? Eu gostaria. Sabre de luz? Então Star Wars é de verdade? Está na Bíblia. É absurdo pensar isso. A Bíblia não é o livro para te explicar sobre isso. A Bíblia é o livro para te alertar que o tempo do fim é real. A segunda trombeta, quando ela toca, ela traz uma grande montanha ardendo lançada ao mar, resultando em 1/3 do mar se tornando sangue e 1/3 das criaturas marinhas morrendo. Aqui está fácil, parece que é algo relacionado a algum vulcão gigantesco ou uma cadeia de vulcões. Me preocupa muito aquela região do Japão que é, eu não sei o nome certo, acho que é Círculo do Fogo, talvez? Alguém sabe? Que tem muita atividade geológica embaixo, vulcânica, e isso, se chegar a vir a explodir, pode ser que cause realmente uma grande ruptura lá, e muito magma suba. Então isso pode acontecer, a gente vai saber quando isso acontecer, e vocês vão lembrar, opa, estava lá em Apocalipse 8, como a gente lembrou do 11 de setembro. A terceira trombeta traz uma grande estrela chamada Absinto, caindo dos céus e contaminando as águas potáveis, as águas doces. Uma grande estrela caindo do céu e contaminando águas doces. Não vejo como um asteroide, um meteoro, eu vejo como algo que tem a capacidade de contaminar a água, talvez como a estação espacial, não é? Que vai ter, hoje é painel solar, mas talvez venha a ter baterias nucleares, e de repente perde alguma forma de se sustentar na gravidade zero, e cai na maior bacia hidrográfica do planeta, que é o nosso rio Amazonas, e aí polui toda a água do Amazonas, e a bacia do aquífero Guarani, por exemplo, que é a água que a gente bebe hoje, e aí toda a América do Sul, e enfim, fica sem água potável. Veja, não estou sendo aqui o profeta da desgraça, mas pode ser, ok? Pode ser. E por que absinto? Porque torna as águas amargas, e as pessoas vivem com a calamidade causada por esse evento futuro. Então aqui, o escritor sagrado viu uma estrela. Por quê? Porque quando um corpo celeste cai, ele entra em... ele queima, como é que é o termo correto? Quem sabe? Combustão, obrigado, irmão. E aí nós entendemos nesse texto que Deus está nos preparando para algo que vai vir a acontecer. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação do tempo disso acontecer. Alguém me perguntou esses dias, mas pastor, é possível que nós já estejamos no primeiro selo? Porque aqui no capítulo 8 é o 7º. É possível que nós já estejamos no 3º selo, no 4º selo? Cuidado com a teologia. Porque existem várias interpretações, eu não posso aqui afirmar corretamente qual é a certa ou não, porque ninguém pode, porque profecias são previsões do futuro. Mas uma coisa é fato, esse tempo é o tempo depois do milênio, e a teologia dispensacionalista indica que nós estamos no período da graça, e para que o milênio seja estabelecido na terra, primeiro vem o arrebatamento da igreja. Então seriam profecias que vão se cumprir pós-arrebatamento, e se é óbvio que nós não fomos arrebatados, isso ainda não está se cumprindo, nenhum selo foi aberto ainda. Mas eu vi um pregador falando tal coisa, ou um teólogo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem teólogos que são de outras denominações, que pensam diferentes. Existem teólogos que são excelentes arqueólogos, por exemplo, e eu respeito a figura desses teólogos como arqueólogos, mas quando eu olho para a teologia deles, eu como teólogo não posso respeitar, porque tem uma teologia um pouco confusa. Existem pessoas que estão usando teologia mormon, porque na teologia mormon, nós estamos no período do 6º selo. Então, para os mormons, já se abriram 1, 2, 3, 4, 5 selos. E eu já vi pregadores, pastores evangélicos, usando a teologia mormon. Como que eles fizeram isso? Google. Eles foram no Google e pesquisaram sobre selos, copiaram, plissaram textos, criaram um estudo, e pregaram nas suas igrejas, criaram uma doutrina escatológica, sem ter noção de que o texto que eles pegaram é da teologia mormon, a igreja de Jesus Cristo e os santos dos últimos dias, que é a igreja que não acredita que Jesus é Deus, que é a igreja que acredita que Jesus é o arcanjo Miguel, que é a igreja que acredita que Jesus está nesse mundo, mas tem outros mundos que um irmão gêmeo de Jesus está cuidando, que é Satanás. E aí a pessoa prega a teologia escatológica,
fundamentada nisso. Então nós precisamos ser muito atentos a esses fatos. Esses juízos, eles são retratados como consequências do pecado da humanidade. E, irmãos, vamos ser sinceros, nós estamos no pior período da igreja. No pior período da igreja. Eu ainda glorifico, o pastor Jair falou uma coisa que é verdade, é muito bom ter uma igreja que adora, é muito bom ter uma igreja que se prostra, é muito bom ter uma igreja que ama a palavra. Vocês estão numa quarta-feira estudando Apocalipse, olha a igreja cheia, gente, isso aqui é raríssimo, raríssimo. Isso aqui não é um culto de prosperidade, isso aqui não é um culto de milagre, isso aqui é um culto de ensino bíblico sobre Apocalipse, olha quantas pessoas tem aqui. E eu falo isso, irmãos, e eu falo isso com tristeza no meu coração, porque eu sou batista e as igrejas batistas cortaram a escola dominical. Não tem mais escola dominical na igreja batista. As igrejas batistas quiseram se modernizar e parece que o modernismo para eles, que eu chamo de pós-modernismo, de igreja emergente, que o pós-modernismo deles é não estudar mais, que estudar é chato, que estudar é retrógrado, que estudar não faz parte do novo movimento da igreja. E vocês estão exatamente no movimento que Deus quer, que é a igreja santa, o avivamento não vem apenas de rodopio e língua estranha, o avivamento vem de conhecimento da palavra, santidade ao Senhor e conversão de almas. Esse é o avivamento. Então eu me pergunto, o quão preocupado eu estou com os eventos futuros? Eu, zero, porque a minha confiança está em Deus. A minha confiança está em Deus. Tem agora um maluco falando na internet que agora em abril vai ter 15 dias de trevas. Eu não sei, eu já ouvi. Eu sou bombardeado de fake news, irmão. Eu sou bombardeado de teoria da conspiração. Por favor, se você é um dos que me manda teoria, para de mandar para mim. É o Marcelo Júnior? Ele tem conta fake para não saber que é ele. Para de mandar. Todo mundo me manda. Pastor Carlos, o senhor viu o que o fulano falou? Eu falo, não sei nem quem é fulano. Ele disse que 14 dias, 15 dias, sem água, sem luz, sem internet. Meu irmão, se você ficar 15 dias sem internet, você morre. Acabou a humanidade. Você fica 15 dias sem água, que eu sei. Sem comer, você fica. Sem banho. Agora, o Instagram saiu 4 horas do ar semana passada. Teve gente que estava em cima do prédio e ia se jogar. Você não fica 15 dias. Nem o diabo é tão cruel assim com você. Isso é teoria da conspiração. Aí o pessoal me manda, o que vai acontecer? Tem gente estocando comida. É igual quando deu Covid, que o pessoal começou a comprar papel higiênico. Eu não sei porquê. Em vez das pessoas correrem para a farmácia, porque era uma virose, os caras correram. Eu fui no mercado, não tinha papel higiênico. Eu falei, gente, o que eles estão esperando que vai ser o futuro? Eu quero falar, mas não posso, que eu estou no altar da igreja. Eles acham que o futuro vai ser o quê? Ai, Jesus, eu queria tanto poder falar tudo o que eu quero falar. Não, aí não era Deus não, irmã, era eu mesmo. Essa ia ser na minha conta, essa aí. Por quê? Porque o povo acredita em tudo. Vai passar abril, gente, vai entrar maio, não vai ter apagão, não vai ter 15 dias sem internet, não vai ter nada disso. Agora é tarde, pastor, comprei 400 rolos de papel higiênico, tudo bem. Está tudo bem. Tem, cara. Mas eu não posso falar porque eles te assistem aqui no YouTube. E eles te copiam. A minha é ideal falar, entendeu? Eu não sei se eles já botaram esse telão de LED aqui, mas se eles verem hoje aqui, eles vão botar. Só não copia, olha, estão estocando comida, infelizmente, tem um pastor querido, que Deus possa converter o coração dele. Está ensinando os crentes a vender os carros para construir bunkers e estocar comida. Veio um obreiro dele, desesperado na minha casa, passou 5 horas lá em casa, 6 horas lá em casa, desesperado porque quase vendeu o carro que ele comprou com tanta dificuldade para comprar milho enlatado,
para fazer um buraco no quintal e fazer um bunker. Gente, tudo isso a troco do quê? Da falta de conhecimento da Bíblia e da falta de confiança em Deus. Ah, mas se isso acontecer, eu tenho um Deus que... Gente, no Apocalipse diz assim: quando a calamidade vier, não toque no vinhateiro, nem no produtor de olivas. Já perceberam isso? Mate todos os ricos, mas não toque no pobre. Veja isso. Não toque no vinhateiro, nem no produtor de olivas. E quando você vê Babilônia invadindo Israel e levando cativo o povo judeu, qual que foi a ordem do rei de Babilônia? Deixe em Jerusalém o vinhateiro e o produtor de olivas, para que a terra não fique vazia. Deus sempre cuidou do vinhateiro e do produtor de olivas. Qual que é essa figura profética? É aquele que está na igreja, aquele que está debaixo do sangue de Jesus, e aquele que tem uma unção sobre a sua vida. Ele não sai de Jerusalém, ele tem a unção do seu pastor, da sua igreja, a unção do seu ministério, e ele tem o sangue de Jesus sobre si. Se você é essa pessoa, pode vir a maior calamidade que possa assolar o planeta, você continua guardado e protegido por Deus. Você continua guardado. Ah, mas se vier uma guerra, Deus vai te guardar na guerra. Se vier uma praga, Deus vai te guardar na praga. Se vier, a palavra de Deus diz que vão cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, você não vai ser atingido. Irmãos, você não vai ser atingido. Entenda uma coisa: se preocupe com o presente e acredite que as profecias de Deus são infalíveis, elas vão se cumprir. Não tem como fugir disso. Então, como que o senhor explica o Covid? É o sinal do fim dos tempos, mas não é o selo que se abriu. Como que o senhor explica guerras? Sinal do fim dos tempos, mas é a guerra em Israel. Todo mundo me pergunta: Israel é o termômetro? Irmãos, eu gostaria muito que Israel fosse o termômetro para nós, mas Israel deixou de ser quando rejeitou a Cristo. O plano era para Israel, está em João capítulo 1, verso 11, Cristo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Israel hoje para nós é Velho Testamento. E aí no verso 12, mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, não nascidos da vontade da carne, da linhagem que Israel segue, mas nascidos do Espírito. Eu gostaria muito que fosse fácil para nós só olhar para o Estado de Israel e ver o que está acontecendo lá, Israel sendo termômetro, e tudo que acontece lá a gente sabe que vai acontecer aqui em família. Eu gostaria que fosse fácil, mas não é tão fácil, porque Israel rejeitou a Cristo há 2000 anos. Então hoje o termômetro somos nós. Se o mundo quer saber o que vai acontecer no futuro, o mundo precisa olhar para a igreja. E agora abre os seus olhos, porque você é uma igreja santa, você é uma igreja que está cuidando do aprendizado da palavra. Mas quantas igrejas você conhece nessa micro-região que já estão desviadas? Fazendo culto todo domingo, toda segunda, toda terça, toda quarta. Quantas igrejas você conhece com o nome de igreja evangélica, que você olha para a liturgia e para a teologia daquela igreja, ela está enviando pessoas ao inferno? Parou para pensar? Nós somos o termômetro do Apocalipse. Não é mais Israel, é a igreja, porque Israel é um símbolo do povo escolhido de Deus. Foi o povo escolhido até a vinda do Messias. Não aceitaram Jesus. Então nós nos tornamos o povo escolhido de Deus, aqueles os quais aceitaram Jesus como Messias, e nós somos o termômetro. É por isso que tantas pessoas estão procurando a Cristo, e é por isso que tantos pastores estão se pervertendo por conta do dinheiro. Porque o diabo sabe que a igreja é o termômetro, e que se ele perverter os líderes, está na Bíblia, mate o pastor e dispersará as ovelhas. Não tem como matar os pastores fisicamente, porque se o diabo mata um pastor, ele manda ele para o céu. O papel do diabo não é mandar ninguém para o céu. Então o que ele faz? Ele seduz, ele perverte, ele desvia, ele faz o pastor ser adúltero, ladrão, mentiroso, caloteiro, herege. Pastores que deixaram de estudar teologia, se tornaram especialistas em emoções. Faça todos os cursos, irmão, todos os cursos. Mas se você tem chamado pastoral, estude teologia. Estude teologia. Ah, eu quero fazer psicanálise. Faça psicanálise, mas faça teologia. Ah, eu quero fazer coach, mentoring, qualquer coisa. Faça, mas estude teologia. Porque é só assim que você vai garantir que o diabo não vai perverter a sua mente. Quando você conhece essa doutrina. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso?
Então, os juízos de Deus aqui no capítulo 8 são retratados como consequências do pecado humano e como um chamado ao arrependimento. E esse é o chamado. Não existe nenhum chamado profissional. Se eu for colocar pastor como profissão, nenhum chamado profissional que você não tenha obrigação de ter uma formação mínima acadêmica para exercer a sua profissão. Você quer ser médico, você tem que ser formado em medicina. Você quer ser enfermeiro, tem que ser formado em enfermagem. Quer ser dentista, tem que ser formado em odontologia. Quer ser psicólogo, tem que ser formado em psicologia. Quer ser, sei lá, TI, tem que ser formado nisso. Mas pastor hoje em dia não precisa mais, porque se você souber falar bem e for atraente, sedutor e conseguir manter as pessoas confortáveis, você consegue ser pastor. E aí, da cabeça dessas pessoas nascem as heresias, porque eles interpretam a Bíblia do jeito que eles querem. Eles são discípulos de si mesmos. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, o Covid acontecendo, guerra acontecendo, terremoto acontecendo, seca acontecendo, peste acontecendo, é o juízo de Deus sobre a terra, porque a igreja está se desviando do Senhor. É o juízo de Deus, irmãos. Eu moro no sul do Brasil, sou sulista, morei minha vida toda lá. Nós tivemos uma situação, há uns anos atrás, que é Blumenau que tem o rio Itajaí-Açu? É Blumenau, né? Teve uma enchente assim que destruiu a cidade, matou muita gente. Mais ao sul, uma faixa de 50 quilômetros de distância, foi a maior seca do Rio Grande do Sul. Dizimou todas as lavouras. 50 quilômetros separavam a maior enchente de Santa Catarina com a maior seca do Rio Grande do Sul. Como é que você explica isso? Eu só vejo a mão de Deus punindo alguém. Só vejo a mão. Ah, pastor, mas isso nunca. A Bíblia está repleta de situações assim. O povo em pecado, Deus usa a natureza para punir o povo. O povo em pecado, Deus usa a natureza para punir o povo. Irmãos, que nós possamos olhar para o Apocalipse e possamos entender que essas trombetas, que esses selos serão punições, mas que o princípio das dores já começou há muito tempo e cada dia que passa vai se tornar um pouco pior. Por isso que nós temos que nos tornar um pouco melhores para Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Posso orar por você? Feche seus olhos. Pai amado, eu quero apresentar, Senhor, uma igreja santa, uma igreja consciente, uma igreja estudiosa, uma noiva que se adorna e que se prepara para receber o noivo, uma noiva que tem se preocupado com a forma com a qual ela se apresenta ao noivo, uma igreja que não tem vivido uma utopia sentimental, uma igreja que não tem vivido um mover sentimentaloide, esquizotípico, mas que tem vivido o evangelho verdadeiro, uma igreja viva, que se movimenta, mas muito mais, Senhor, uma igreja que unida se preocupa em que esta casa seja um lugar protegido pelo Senhor, preservado, aonde a heresia não entra, aonde o pecado ele é combatido, aonde a santidade é fortalecida e aonde a unidade do corpo de Cristo como família da fé é estabelecida. Senhor, fortalece os pastores desse ministério, fortalece os líderes, Senhor, fortalece os obreiros, fortalece, Senhor Deus, todos aqueles que têm congregado nesta igreja, aqueles que por alguma razão não congregam, mas que têm vindo sempre aos cultos e que estão com o coração balançando para congregar e por um motivo ou outro, sabe-se lá por quais motivos, talvez por formação humana, caráter, quem sabe até por família, ainda não se decidiram por congregar, mas que cada uma dessas pessoas, Senhor, possam ser firmes no conhecimento da Tua Palavra, e possam entender que aconteça o que acontecer, o Senhor estará os guardando, os protegendo, e o Senhor não deixará que nada toque nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Queridos, aproveitando esse entendimento, eu gostaria de poder, eu gosto muito quando eu venho aqui à igreja, pela liberdade que o pastor me dá, de poder, junto com vocês, levantar uma oferta a Deus. Mas eu tenho um entendimento, irmãos, que oferta, ela precisa ter propósito. Oferta por ser oferta,
ela nada mais é do que o auxílio financeiro necessário para a igreja, e a igreja realmente sempre vai precisar, mas a oferta com propósito, ela atinge o coração de Deus. E pensando um pouco nisso, veja, quantas igrejas nós temos com a seriedade como a de Alfa? Eu conheço a de Alfa quando ela estava no coração do pastor Jair, ainda lá no Rio de Janeiro. Talvez ele nem soubesse que o nome seria esse, mas ele me confidenciou um dia, nós estávamos juntos no Rio de Janeiro, no culto da bênção, e ele falou: Ribas, eu estou sentindo que esse ano Deus vai me tirar daqui. Você lembra disso? Eu estou sentindo que Deus está me chamando para algo pastoral. Eu falei: mas você não é pastor aqui? Não, eu sou pastor de um culto. Deus está me chamando para ser pastor de uma nação, de um rebanho. Isso nasceu no coração, e eu sempre falo, todas as vezes que eu venho eu falo a mesma coisa. Eu falava para ele: viu, você não precisa disso. Você já tem dinheiro, você já tem fama, você está com a vida ganha, você vai arranjar um problema ser pastor de igreja. Sabe, assim, na amizade mesmo, fala, ser pastor de igreja é para quem, sabe, está com a disposição, não tem nada a perder, você tem muito a perder, porque vai ter gente que vai te atacar, o diabo vai se levantar contra você, é uma fúria espiritual, você quer entrar nessa? Ele falou: cara, eu estou sentindo, é maior que eu. E olha o resultado 10 anos depois, olha o resultado 10 anos depois, lembrem-se, vocês são uma Assembleia de Deus, e as Assembleias de Deus, me perdoem um batista querer falar da igreja dos outros, mas as Assembleias de Deus não tem o perfil e o padrão de ensino que vocês têm aqui na de Alfa. Vocês são exemplo para as outras igrejas da Assembleia de Deus, e eu sei que muitas igrejas modernizaram, cresceram, melhoraram o ensino, porque olharam para vocês e disseram: eu quero seguir isso aqui. Mas para manter isso aqui, é mais do que preciso a unidade do reino, é mais do que preciso o quanto eu faço parte disso. Eu quero fazer parte disso. E talvez você venha de uma família que as funções dela são diferentes, mas eu gosto muito de pensar numa família funcional, que funciona com que todos participam da mesma coisa. Todos sentam à mesa, todos comem a mesma comida, todos estão no mesmo ambiente. Eu sei que tem famílias que funcionam diferente, o filho come na sala, o outro filho come no quarto, a mãe come antes do pai, o pai come... sabe, mas eu gosto daquele padrãozinho lá do interior do Paraná, da família que na hora do almoço todo mundo senta à mesa, faz a oração juntos, serve o prato, todo mundo come, e sabe, eu gosto desse padrão. Por quê? Porque gera estrutura emocional, familiar, sociológica, exerce poder sobre os filhos. E se a igreja tem isso como vocês, se você faz parte de cada movimentação da igreja, você gera uma estrutura no reino que nem Satanás consegue destruir, porque você está aliançado ao irmão que está do seu lado, você faz parte de algo muito maior do que vir ao culto. A tua vida não está se movimentando apenas em vir com o seu carro para cá, ou pegar um Uber, ou ganhar carona do irmão. A sua vida está ligada a algo muito maior do que isso. E se eu não acreditasse nisso que eu estou falando, eu não estaria com 30 anos de conversão e 20 e poucos anos de ministério pastoral, batendo na mesma tecla: irmãos, vivam a família da fé. É a família da fé que gera a estrutura que você precisa. Por isso, quando você for ofertar na noite de hoje, faça uma oferta com um propósito. Olha a estrutura que nós temos, mas não por essa estrutura que merece tudo aquilo que a gente possa ofertar, mas pela estrutura de ensino que vocês têm. Quando você for ofertar, coloque no seu coração: Senhor, eu quero ofertar algo pelo propósito de fazer parte desse ministério que zela pela palavra. Amém? Você pode preparar a sua oferta aí? Eu quero orar e quero abençoar a sua vida financeira. Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. Deus cuida do vinhateiro, Deus cuida do que cultiva olivas, Deus cuida daquele que não abre mão da sua fé e da sua fidelidade. Deus cuida. Você que vai entregar seu dízimo também, você pode sair do seu lugar. Tem os irmãos com as máquinas de cartão, com o Pix, tem as crianças com a plaquetinha, olha que bonito, que legal, você pode fazer isso. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou fazer uma oração por você, o Ministério de Louvor vai ministrar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Senhor Deus, que a bênção financeira, ela acontece na igreja por um propósito, que toda oferta levantada nesta noite, ela sirva um propósito de Deus. E da mesma forma, Senhor, como os teus filhos estão ofertando pelo propósito da unidade da igreja,
da qualidade de ensino dessa igreja. Assim também, Senhor, entra na casa do teu filho, entra na casa da tua filha, lá onde tem um ente querido doente, lá onde tem uma pessoa desviada, distante dos caminhos do Senhor, lá onde ele e ela estão orando para que haja salvação e conversão. Entra na empresa do teu servo, aonde está tendo problema financeiro, aonde está batendo a falência à porta, aonde o inimigo está tentando armar alguma coisa contra ele e contra ela, em nome do Senhor Jesus. Assim como nós vimos, Pai, que o juízo vem contra um povo que não está junto contigo, também a proteção está sobre a tua igreja, sobre aqueles que estão marcados por Cristo. Então, Senhor, em nome de Jesus, ao teu filho e tua filha ofertarem, que a marca de Cristo esteja sobre eles, e que o inimigo não possa tocar nas suas finanças, não possa tocar nas suas famílias, não possa tocar na saúde, em nome do Senhor Jesus. Que seja o propósito desta noite, que a tua casa seja provida pelos teus servos, e que a casa dos teus filhos seja abençoada por ti, em nome do Senhor Jesus, amém.